A gente pode ver agora um pouco da questão dos furos também. Então vamos lá. Vamos fazer um sketch aqui para nós. Esse sketch sempre centralizado. Pode ser sim mesmo. Dá uma geometria para o nosso sketch de 80 por... Olha lá, quadrado de 80 por 80. Muito bem. Aí o que que acontece? Nesse comando row wizard é a parte de furação, certo? É muito interessante já salientar que para fazer, por exemplo, um furo, a gente precisa já dar um posicionamento nele no sketch para depois vir nesse comando, porque não é que a gente seleciona um furo e larga ele aqui no espaço, então ele já tem que ter uma referência dentro da nossa geometria para depois a gente vir aqui. Mas se eu vir agora no Wizard, então aqui a gente tem várias opções de furos. As mais utilizadas são furação normal aqui. Então eu seleciono se eu quero tipo um furo M8, enfim, tem diversas opções aqui. Tem a furação para testas de parafuso, digamos assim, chatas, testas de parafuso cilíndricas. Depois tem a furação já com o filete. E tem a questão da furação também de furos oblongos. Essas são as mais utilizadas. Claro, depois tem variações do tipo, eu consigo mudar a profundidade da testa aqui cilíndrica, enfim, a largura também. Consigo botar um chanfro aqui na parte da minha furação oblonga. Mas enfim, vou mostrar aqui umas opções para vocês. Essa é um pouco a ideia da furação, mas sempre lembrar que já tem que estar vinculada a distância na qual quero que seja executada essa furação. Por exemplo, aqui eu vou querer fazer um furo normal M8, tá? Então eu selecionei essa opção de furo, aqui tá o meu tamanho, ó. E aqui vai ser a distância na qual eu quero que seja feita essa furação. Então aqui eu vou deixar 5 milímetros, ok? Vem em posição, 3D Sketch. Ó, vocês veem que já me apareceu, aí eu seleciono esse pontinho aqui. Então, uma vez que eu venho aqui, confirmo, está feito o meu furo de 8 milímetros com 5 milímetros de profundidade. É um furo normal, não tem muito segredo, né? Depois vamos dizer que eu quero esse furo aqui para testa de parafuso chato. Então, assim, pessoal, vocês têm que ter em mente também que depende do furo que a gente fizer, vai ser utilizado um parafuso. Então, eu aconselho vocês a dar uma olhada na internet ou catálogos, enfim, tipologias de furos e testes de parafusos, mas enfim, essas opções aqui já atendem bastante às nossas necessidades. Então, aqui, se eu quiser, por exemplo, eu vou fazer um furo M5, tá? Porque está aqui em métrico, enfim, e está em ISO, né? Norma ISO. Aí o que que acontece? Uma vez que eu selecionei aqui, eu consigo dar a profundidade também, vou botar 10 milímetros, mas selecionei a tipologia de parafuso, venho em 3D Sketch, seleciono já o ponto no qual eu quero, e aqui já está feito o nosso furo para parafuso com testa chata, que eles têm essa geometria um pouco na forma de smooth. A gente pode vir aqui também fazer a parte da testa cilíndrica, então eu posso botar agora um M10, enfim, alterar um pouco aqui para 15 milímetros. Aqui vocês podem jogar se quiserem standard ISO, enfim, dá para dar uma mexida aqui, vocês veem melhor, tá, pessoal? Mas um pouco a ideia é essa, é você selecionar a tipologia de parafuso, enfim, diâmetro, profundidade e a posição. Uma vez que selecionou aqui, vem em posição, Sketch 3D e seleciona aqui. Ó, vocês veem que eu fiz um M10 e ele já é um pouquinho grandinho. Então, o que que acontece? Ou eu reduzo aqui de um M10 para um M8,
Ou talvez essa testa aqui está muito maior, mas às vezes vocês têm que ter presente que essas testas de parafuso são padrões. Então, antes disso, tem que verificar talvez um catálogo de um fornecedor, né, de parafusos, enfim, ou altera o diâmetro já de tipo M10 para M8, vamos supor assim, porque se eu alterar essa geometria aqui, talvez se mexer um parafuso padrão conforme a norma ISO, não vai ser muito coerente eu alterar essa geometria aqui, né? Então, fica aí a observação para vocês. Outra vez aqui, então, se eu quiser vir aqui, vamos supor, o comando slot. O que que é o slot? É furo oblongos. Então, se eu ponho M10, vou botar um pouquinho menor, tá? Vou botar M5. Entre eixos agora, o que que é? Ó, eu já me mostrou a opção aqui, ó. Entre eixos eu vou querer um espaçamento de 7 milímetros. Ok, 7 milímetros. Selecionei. Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Então, eu selecionei M5, 10 milímetros, ok, 15, muito bem. Ok, então eu tenho que selecionar um ponto aqui, ó. Vem aqui, seleciono, não tá me aparecendo a opção, seleciono slot, vamos selecionar novamente. Ah, ok, tava faltando, eu tinha que selecionar o plano, tá, pessoal? Uma vez que eu selecionei, ó, seleciono o centro agora e me formou o slot. O que que acontece? Nos outros furos aqui, eu selecionava direto o ponto. Para mim realizar o slot, eu tive que selecionar a face do plano, então eu selecionei aqui e depois selecionei esse plano aqui. Mas o que que acontece? Então ele fez, ó, 7 milímetros em relação ao ponto para cada lado e o furo oblongo ele veio também já com o esmuço aqui. Então tem diversas opções, né? Se eu quiser assim, ou se eu vir em editar, vocês veem que tem essa opção sem esmuço, já altera um pouco os valores aqui, mas enfim, se eu quiser deixar um M6 com profundidade 6 sem esmuço, consigo alterar o rebaixo aqui também, ó, para tipo, se eu quiser botar uma chaveta, enfim, são tudo coisas que eu posso ir jogando, tá, pessoal? Que mais que eu ia dizer é o seguinte, na parte de furação é um pouco essa ideia. Eu só vou fazer outra referência aqui para nós, para fazer uma opção que ficou faltando, que é a opção de furo com já a rosca interna, né? Então, com a filetatura. Então, ok, defini aqui a minha geometria. Depois eu venho sempre em roll. Aí vocês aqui tem essa opção aqui, ó. Straight Tab. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eu vou fazer um pré-furo, em teoria, né? Eu faço um pré-furo, depois é passado um macho, que é um instrumento na qual ele faz a rosca. Então, o que que acontece? Aqui eu vou dizer, olha, eu quero um furo, um filete de 68, certo? Aí, aqui, ó, vocês veem que ele me pede a profundidade, então, ok, vou deixar uns 10 milímetros. Aqui, se eu quisesse, eu quero com filete, né? E já vou em selecionar aqui. Ok, uma vez que eu seleciono, tem que selecionar o pontinho aqui, ó. Ok, selecionei. Aqui ele já fez o meu filete, tá, pessoal? Se vocês medirem a cota aqui, muitas vezes o que que acontece é o seguinte: a questão do pré-furo que eu comentei para vocês,
Vocês têm que ter em mente que primeiro é feito um furo, tipo, para M8 vai ser feito um furo um 6,87 milímetros e depois passa um macho, que é tipo assim, uma ferramenta na qual vai alargar todo esse furo até chegar na dimensão de 8 milímetros, mas formando o filete daí, tá, pessoal? Então, muitas vezes o pré-furo ou a representação que tá aqui no desenho não vai ser próprio o diâmetro de M8. Vai ser talvez para um filete M8 um diâmetro de 6,8. Mas vocês têm que ter presente essa colocação na qual eu comentei aqui para vocês. Vocês veem que ele diz aqui já a simbologia de M8, né? Então, filete M8. Aqui também tem o hole thread, né? Que seria a parte de filetatura. Mas, enfim, essa é um pouco a ideia, né, pessoal? A gente já faz o furo, se sabe que ele vai ser filetado, já dá essa opção aqui de filetatura também. Que mais que eu posso mexer aqui? Um pouco na norma também, tem diversas normas, mas enfim, essas vocês podem ir mexendo conforme a necessidade. Bem útil também, né, pessoal? Essa parte de furos com filetes, bem importante. E selecionei, ok, confirmei. Muito bem, essa é um pouco também a parte da furação, tá?